E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, novamente, aqui estamos para dar mais prosseguimento a respeito do estudo escatológico, conforme já viemos fazendo. Agora nós vamos falar a respeito do que acontece durante a Grande Tribulação, especificadamente para a nação de Israel. É uma nação que tem aguardado uma promessa de um Redentor. E aqui agora, a partir desse momento do evento escatológico, nós vamos falar um pouquinho do que acontece com a nação de Israel. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, dá aquela curtida. Qualquer dúvida que você tiver, pode fazer a pergunta, nós estaremos tirando todas as dúvidas de vocês. E faça o seu comentário, dê sua força lá, para nós é muito importante. Conforme Gênesis 17, 7 e 8, nós vemos uma promessa de Deus para Israel. Deus falando para Abraão: em ti serão todos abençoados, todas as sementes serão de ti, Abraão. E essa promessa Deus chama para si, Israel, de meu povo. Daí dá para vocês entenderem o quanto os inimigos de Israel, no caso, o diabo, tenta se levantar contra Deus e contra Israel. Afinal de contas, eles são povo de Deus. Para todos entenderem agora, nós vamos falar sobre uma invasão da Rússia, uma invasão que a Rússia faz contra Israel. E essa é a guerra mais interessante, aqui que a igreja tem que estar ligada, porque essa invasão, para acontecer, ela tem que ser momentos, eu vou dizer milésimos de segundos antes do arrebatamento, ou milésimos de segundo após o arrebatamento. Eu não posso garantir para cada um aqui, a invasão acontece e a igreja é arrebatada. Não posso. Ou então, a igreja é arrebatada e aí a guerra acontece. E isso pode acontecer. Então, eu digo para vocês, a gente tem que ficar atento às guerras, aquilo que está acontecendo, que principalmente envolve Rússia e envolve Israel, conforme está lá em Ezequiel capítulo 38, versículos 5, 6 e 13. E por que, vocês vão perguntar, por que a Rússia? Ela tem uma potência militar e ela contra os aliados de Israel. Ela é o berço do comunismo. Ela é o maior país ateísta do mundo. A cultura russa é contrária aos ideais divinos. Para vocês entenderem, o russo Zinoviev, em 1924, diz que se houvesse Deus, iriam destruí-lo no tempo certo. Os motivos e as riquezas do Mar Morto e a localização geográfica de Jerusalém. Então ela está atenta às riquezas que existem no Mar Morto. Vocês sabem muito bem, o Mar Morto é riquíssimo em minério, a ponto de ninguém nem afundar de tanto minério que existe lá. O sal, a salina, é tão grande que ninguém afunda nesse lugar. E a Rússia está de olho exatamente nisso, na riqueza do Mar Morto. E conforme Ezequiel 5:5, a geografia de Jerusalém é muito, muito preciosa lá. Ezequiel 5:5 diz: assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Do lugar de Jerusalém dá para controlar o mundo, dá para ser o centro. E por isso as nações têm uma total visão para que conquistem Israel, ataquem Israel, querem esse pedaço de terra. Gog invade Israel. Ezequiel 38 e 39 é interessante para que vocês leiam, para que vocês entendam nação a nação. Nós vamos falar aqui também. Ezequiel capítulo 38, versículo 2 diz assim: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Versículo 39, capítulo 39, versículo 1 diz: tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Ezequiel capítulo 38, versículo 16, é onde Deus chama a Israel de meu povo. E subirás contra o meu povo de Israel. Então, toda vez que Deus entra com o seu parecer, quando Deus trata para mim, eu sou o povo de Deus, Israel é meu povo, automaticamente os inimigos de Deus vão ir contra. Vamos agora mostrar cada nome. Vocês viram falando vários nomes, agora vamos ver o significado de cada nome. Gog, Rússia. Magog, Moscou,
Meseque, comunismo. Tubal, são os descendentes de Tubal-Caim, e hoje a atual Tobolsk. A partir daí, os versículos também vão falando de países ou nações daquele tempo, que hoje não são os mesmos nomes, mas o local é o mesmo. Os persas são o Irã. Por que o Irã entra nessa guerra? Porque os russos não têm como chegar em Israel, mas o Irã, em 1932, fez um acordo com a Rússia, permitindo que passasse pelo seu território para chegar até Israel. Os etíopes são os nortes da África. Put é a Líbia. Gomer é a Germânia. Togarma é a Armênia e Turquia. Dedã é a Jordânia. Sabá, os mercadores de Tarsis, no caso a Arábia Saudita. Isso vai estar no versículo 5, versículo 6, versículo 13, versículo... E a partir do 13, vocês vão ver que todas as nações que eu falei o nome estão ali. Estão para fazer união contra Israel. Os motivos da invasão, conforme nós já falamos, existe uma riqueza muito grande no Mar Morto, conforme lá em Ezequiel 38, 11, 12, a posição que Israel está ocupando, Ezequiel 5 e 5, mas tudo que vai acontecer agora é uma derrotada, ou seja, conforme está em Ezequiel 39, 4 e 5, Deus intervém nessa história. Ezequiel 4 e 5 diz assim: nos montes de Israel cairá tu e todas as tropas e os povos que estão contigo, as aves de rapina, as aves de toda a asa e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Aqui, conforme Ezequiel 38, 19 e 20, há uma intervenção sobrenatural. Israel não precisará levantar espada. O próprio Deus entra nessa guerra. Haverá uma rebelião dos próprios adversários. Ezequiel capítulo 38, versículo 21. Depois Ezequiel 38 e 22 falam dos seus flagelos. E no capítulo 39, versículo 12, um morticínio total, incalculável, das nações que vierem contra Israel. Eu quero agora comentar para o ouvinte, tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala de guerra, a gente pode estar confundindo. E essa guerra não tem nada a ver com a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon vai vir lá após a grande tribulação. Essa que eu estou falando é uma guerra pré ou pós-arrebatamento. É uma guerra no início da grande tribulação, a chamada guerra de Gog e Magog. Então já vimos as nações, tudo. Então nada tem a ver com a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon, que a gente vai ver lá na frente. E como que a gente pode narrar isso? Conforme Gog e Magog narrada no início da 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Isso acontece antes, um pouquinho depois do início da grande tribulação. O que é a 70ª semana de Daniel? A gente sabe que quando Israel ficou preso em Babilônia, aconteceram 69 semanas de anos, ou 483 anos. Faltou uma semana, ou 7 anos, para cumprir as 490. O calendário judaico parou. Quando Israel é liberto até a ressurreição de Cristo, o calendário parou para os judeus e começou para nós, gentios. E já faz 2024 anos que nós estamos vivendo dentro da graça. E o calendário judaico está parado, mas parou com 483 anos. Para cumprir 490, que são 70 vezes 7, 70 semanas de anos, vezes 7, falta uma semana. Ou seja, faltam 7 anos. Quando o arrebatamento acontecer, começa a acontecer faltando esses 7 anos. E é justamente isso. Essa guerra é que mostra o início da grande tribulação, o início das 483 para 490 semanas para os judeus. Está dando para entender por que esse tempo não é para a igreja? O tempo da igreja é hoje. Então, quem não aceita Jesus, quem não se prepara hoje, não é tempo na grande tribulação. Aí é tempo dos judeus, que vai começar a contar de novo a partir da grande tribulação. A batalha do Armagedon são todas as nações contra Israel. Aí você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, vai ver em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, Joel, capítulo 3, versículo 2, Zacarias, capítulo 12, versículo 3, a parte B, Zacarias, capítulo 14, versículos 2 até 4 e o 9.
Aqui, nessas passagens, a gente vê que são todas as nações atacando Israel. Quando você lê todos contra Israel, significa Batalha do Armagedon. A Batalha de Gog e Magog, conforme eu falei já, são nações, são algumas nações indo contra Israel. E nessa época, esse bloco de nações, que no caso são aquelas formadas pelo anticristo, em evidência. A queda da Rússia provocará um desequilíbrio entre Ocidente e Oriente, porque hoje é dividido, né? Ocidente aqui, os Estados Unidos, Oriente lá, a Rússia e seus aliados. Então, com a queda dela, vai existir um hiato aí, vamos colocar, que é necessário que seja uma pessoa para coordenar ou dar uma paz. E essa pessoa vai ser uma falsa paz, o anticristo. A diferença, então, agora da batalha de Gog e Magog é justamente essa que eu acabei de falar. A primeira, da batalha de Gog e Magog, um pouquinho antes do arrebatamento ou um pouquinho depois. Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana de anos, 7 anos. E na metade da semana fará o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso está falando da grande tribulação, está falando da guerra de Gog e Magog, aonde Israel vai predominar com a intervenção divina e o anticristo vai se manifestar. Grande tribulação, 7 anos de total tormento aqui na terra. E finalmente a batalha do Armagedon, a gente vai ver que são todos, conforme está em Joel capítulo 3, versículo 2, presta bem atenção nesse versículo. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Gostaria ainda de estar falando para vocês um outro tema, que é a conversão em massa dos judeus, que se dará logo após tudo isso que eu tenho comentado. Após essa intervenção, que eu já havia falado de Deus lá, a guerra de Gog e Magog, lá em Ezequiel 39, versículo 21 e 22, a Bíblia fala que vai colocar a glória sobre Israel entre todas as nações. Leia lá depois Ezequiel 39, 21 e 22. E eles saberão que a casa de Israel, eu sou o Senhor. E aí também nós vemos o cumprimento total da promessa do derramamento do Espírito Santo, conforme lá está em Joel 2 e 20. Nós vimos que em Pentecostes, parte dessa profecia foi cumprida quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam no cenáculo. Mas isso não foi cumprido por inteiro. Ali foi uma parte do derramamento. E por que eu estou dizendo isso? E nós vemos em Joel capítulo 2, versículo 28, aonde está tanta diferença entre o dia de Pentecostes e esse derramamento. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos olhos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Olha lá em Atos capítulo 2, versículo 17, que a Bíblia fala diferente. Porque o versículo diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Portanto, lá no Pentecostes, aconteceu parte do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. Enquanto que aqui, em Joel, vai cair todo. E esse derramamento agora na grande tribulação para os judeus é total. Portanto, haverá para os judeus uma promessa que foi feita lá atrás, através do profeta Joel. Então, esse derramamento total do Espírito Santo ainda há de acontecer na grande tribulação para os judeus. Está dando para entender que não tem nada a ver a grande tribulação com a igreja? A igreja já recebeu parte desse derramamento, que é a promessa de Jesus. E eu vos rogarei, e ele enviará o Consolador. Então, isso aconteceu já no dia de Pentecostes para a igreja. E agora nós vamos, na grande tribulação, ver que isso vai correr direto para os judeus. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, mais um detalhe para todos entenderem que esse momento não é o mesmo do Pentecostes. E o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Terra ainda não viu isso. Ela não viu
o sol virar trevas, a lua sangue. Isso não aconteceu, isso vai acontecer na grande tribulação. Portanto, parte da profecia se cumpriu no Pentecostes e a outra parte vai se cumprir na grande tribulação, que é esse versículo. Conforme Mateus 24, 9, a Bíblia fala: então vos hão de entregar e seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados, e assim vai fora, por causa do meu nome. Isso é para a grande tribulação. A Bíblia agora também fala de 144 mil judeus, e as pessoas fazem uma confusão a respeito desse assunto. Apocalipse capítulo 14, versículos 3 e 4, a Bíblia fala claramente, não sei porque as pessoas confundem. E cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Eles são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é 12 mil de 12 tribos, 144 mil pessoas de Israel? Por que contaminaram com mulheres? Porque virgens, que não se deixaram levar por outros deuses. Israel não adora mais outro Deus. Então são pessoas que não se contaminaram com a idolatria. Então essas pessoas estão sendo guardadas para a grande tribulação, esses judeus. 12 mil judeus de cada um das 12 tribos de Israel. Essas pessoas são missionários para Israel na grande tribulação. A igreja não tem mais nada. A obra de missões da igreja é hoje, até o dia do arrebatamento. Grande tribulação não é para a igreja. Para vocês entenderem bem, Ezequiel capítulo 37, versículo de 9 a 14, é uma passagem muito usada pelos pregadores, pelos congressos. A Bíblia fala que Ezequiel viu um vale de ossos secos. E ali está falando exatamente sobre Israel. Quando Deus mostra aquela profecia, ele vê realmente a nação como estava, morta, inerte. Então Deus começa a conversar com o profeta e diz: esses ossos podem se juntar, e Deus vai falando, Ezequiel vai respondendo tudo, e aqueles ossos vão se juntando, daqui a pouco a carne vai se colocando tudo, e faltava ainda uma coisa que era o sopro de Deus, o Espírito. E quando Deus faz isso, volta à vida. A gente pode ver que em 1945, com a Segunda Grande Guerra, Israel ficou morta. E hoje, se a gente for ver, a nação de Israel, ela é poderosa, talvez a mais poderosa de toda a terra. Mas falta uma coisa. Falta o sopro do Espírito. Eles ainda não reconheceram Jesus como Salvador. E isso vai acontecer na grande tribulação. E o profeta vai falando nos versículos 9, 10, 11, 12. Leia depois em casa, você vai entender direitinho, conforme as promessas estão para acontecer. E esse sopro que está faltando, a Bíblia fala no versículo 13, é interessante ler: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos vier sair as vossas sepulturas o povo meu. Então de todas as partes Israel verá. E porei sobre vós o meu espírito, e vivereis, e os porei na vossa terra, voltarão, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, diz o Senhor. E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês continuem, então, dando aquele joinha, aquela força para o nosso canal. É muito importante sua presença, é muito importante o seu comentário. Fica conosco, muito obrigado e até a próxima.